Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, sintam-se convidados a entrar com a gente no Casa Aberta, que você escuta a partir de agora na Universitária FM. Eu sou Ismael Furtado e estarei com vocês nesta tarde de sexta com um programa especialmente produzido por Lia Ribeiro e Natiele Silva. O Casa Aberta é uma iniciativa da IDEA, a nossa Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica da UFC, em parceria com a nossa Rádio Universitária FM. E antes de começar o nosso papo dessa sexta-feira, eu quero convidar você, docente, você da comunidade acadêmica da UFC, para os eventos que irão ocorrer nos próximos dias, promovidos pela Casa e pela IDEA. Na próxima quinta-feira, dia 15 de março, a Casa convida a comunidade acadêmica para prestigiar o seminário Pensamento, Algoritmo e Criatividade. O evento acontecerá às 14 horas no auditório da Pró-Reitoria de Graduação da UFC, que fica ali no térreo da Biblioteca Central do campus do PC. E terá a participação dos professores Elano Castro, Custódio Almeida e José Olinda Braga. Já no dia 21 de março estará acontecendo no Campo de Russas. Alô, pessoal de Russas! No Campo de Russas, no dia 21 de março e no dia 22, no campus de Quixadá, a apresentação musical Camerata de Cordas, promovido pela Casa de Artes da UFC. E estão todos convidados para prestigiar esses eventos, que, lembro, acontecem dia 21 em Russas e dia 22 em Quixadá. Pessoal aí dos campos do interior do estado, um espetáculo musical de alto nível, indo até vocês aí, promovido pelo Casa. As apresentações, lembro, dia 21 e 22. Em Russas, às 16 horas do dia 21, e uma segunda apresentação às 20 horas. No campus Quixadá acontecerá uma sessão às 11 horas. Estão todos convidados a participar. Vamos lá, Russas e Quixadá, com a programação de alto nível. Bom, gente, o programa Casa Aberta de hoje traz como assunto de discussão metodologias ativas no ensino de engenharia, mais especificamente em engenharia química. As metodologias ativas podem ser compreendidas como um sistema de ensino e aprendizagens que foram incorporados pelo professor de Engenharia Química Ivanildo Júnior no ano de 2016. E essa mudança trouxe grandes transformações na sala de aula. Ele que estava muito incomodado com os métodos tradicionais de ensino, com a aprendizagem dos seus alunos, e resolveu inovar usando práticas e metodologias como a sala de aula invertida, a aprendizagem baseada em problemas e aprendizagens baseadas em projetos. Os resultados são muito positivos. O professor Ivanildo se transformou numa referência dentro da universidade, dentro da área do ensino de engenharia, um professor referencial para a adoção de novas metodologias de ensino, com resultados excelentes. E é com muita satisfação que recebo hoje aqui o professor Ivanildo José da Silva Júnior, ele que é graduado em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, possui mestrado e doutorado em Engenharia Química pela Universidade Estadual de Campinas. É professor associado da UFC e atua na docência de balanço de massa e energia, fenômenos de transportes e operações unitárias em nível de graduação e extração e purificação de biomoléculas, que coisa complexa, hein? Em nível de pós-graduação. E aí a gente também tem a grata satisfação de receber aqui também 3 alunos do professor Ivanildo. Além do professor Ivanildo, nós temos 3 alunos com ele aqui para dividir essa experiência, contar suas percepções aí sobre as práticas adotadas pelo professor Ivanildo em sala de aula. Temos aqui hoje a Marcela Cunha. Oi, Marcela, boa tarde. Oi, boa tarde. Tem o Emanuel Silva. Boa tarde. E a Amanda Bezerra. Oi, gente. E o professor Ivanildo também aqui com a gente. Boa tarde, professor. Muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade. Vamos falar do antes? Como é que pode contar resumir um pouco assim a sua trajetória docente
né? E o que te levou a adotar novas práticas e inovar na sala de aula? Ok, então, eu, após a conclusão do meu doutorado na Universidade Estadual de Campinas, eu vim para a UFC como pós-doutorando. E isso foi em dezembro de 2016, mais precisamente. Em 2017, eu não era docente da UFC, eu era um pós-doc, mas eu fui convidado pelo então coordenador na época de graduação, que era o professor Osiberto Santana, a ministrar uma disciplina, né, que foi a primeira disciplina propriamente dita que eu lecionei na UFC. E essa disciplina é uma disciplina anual, então eu passei um ano com essa turma, foi a primeira experiência didática que eu tive, né, na minha vida, para assumir uma turma por completo. E de 2017 e 2018, né, desculpa, 2006, foi quando eu cheguei, 2007 e 2008, eu trabalhei com uma disciplina na graduação e em 2008, no final do ano, eu me concursei. Então, eu sou professor da casa, né, da UFC, desde 2008. E de 2008 para cá, eu venho lecionando basicamente as mesmas disciplinas na graduação. E antes, essas disciplinas eram ministradas de uma maneira tradicional, né? Como a maioria dos estudantes, inclusive os aqui presentes, tem aula. É o professor na frente, né, dos alunos, quadro, giz, e o professor passando a matéria, escrevendo no quadro, o slide e aquela forma. Com o passar do tempo, isso começou a me incomodar. Não só a mim, mas como também os estudantes. A gente percebia cada vez mais um certo distanciamento, uma falta de interesse, e isso foi promovendo um desestímulo. Né? Então, chegou ao cúmulo, né, ao ponto de eu questionar, né, a minha posição enquanto professor, porque eu estava incomodado, os alunos também. E a partir dessa percepção foi quando eu comecei a tentar fazer algo diferente, porque eu estava incomodado com a maneira como eu estava dando aula e os alunos também. Vamos ver como é que eles percebiam isso. O senhor se confessa em um determinado momento incomodado com a sua atuação na sala de aula e com o resultado da aprendizagem, né? E os alunos, como é que percebiam o professor Ivanildo aí nesse período, vamos chamar assim, tradicional? Quem é que pode contar mais? O mais experiente aqui dos três na vivência com o professor Ivanildo é o Emanuel. Emanuel, então você começa aí. Na verdade, desculpa só interrompendo, o Emanuel viveu os dois momentos. Ele teve aula comigo do modo tradicional, foi monitor durante a mudança, né? Então, acho que ele é a pessoa indicada para falar dessa transição. Mas vamos começar falando do antes, Emanuel. Tá, né? Bora. Vamos lá. Rapaz, fama não era boa, não. Como é que você percebeu, professor? Como é que ele era visto? Um professor tradicional? Aliás, na verdade, você está fazendo uma avaliação do professor Ivanildo, mas você está falando, na verdade, do ensino de engenharia. Na verdade, Sim. Certamente, a prática tradicional a que a gente se refere, ela abrange um número muito grande de professores, de profissionais. Ainda. Né? Como é que você percebeu esse ensino tradicional? Vamos lá. Rapaz, é um ensino que a gente fica muito numa posição passiva, né? Reativa. A gente tem que ficar aguardando pelo professor, pela atitude do professor, dele pedir algo pra gente, dele passar algo, e então a gente só se mexia quando o professor solicitava. Meio que essa ainda a estrutura do ensino tradicional. E mudou bastante, né? Pelo menos na disciplina dele, como ele vem atuando agora. E vocês, meninas, como é que podem falar desse ensino tradicional? Como é que é o ensino na engenharia, de modo geral? Então, assim, Amanda. contando um pouco da minha experiência. Na escola, eu sempre gostei muito do ensino tradicional, me dava bem e tudo mais. Só que quando eu entrei na faculdade, o curso de engenharia é bem puxado, né? Tem várias cadeiras e cadeiras de ciclo básico, que é aquele começo de cálculo e álgebra e coisas muito pesadas que você não vê muita conexão com a engenharia. E aí, quando a gente entra numa disciplina que é ministrada pelo professor Ivanildo, que é Princípios de Processos Químicos, no caso, né? E a gente vê que é uma base para a engenharia que a gente escolheu, no caso, engenharia química. E são conceitos são os conceitos básicos para aprender coisas como termodinâmica, enfim. Mas é muito conteúdo.
Então, eu fico pensando, como é que seria isso numa metodologia tradicional? Porque eu já tive aulas de conteúdo, de disciplinas que eram muito conteúdo e você saía da sala, meu Deus, gente, não vai dar certo. Não vão conseguir dar conta, é muita coisa, minha cabeça vai explodir. Mas quando a gente tem essa metodologia ativa, a gente percebe que está crescendo junto, sabe? A gente tem acesso a tudo aquilo. Se você não conseguiu pegar na dinâmica em sala, você vai poder chegar em casa, vai assistir de novo o vídeo e vai assistir de novo se for necessário. Você vai tirar dúvidas, o professor sempre esteve bem aberto. E você tem os seus alunos e todo mundo está ali junto para atingir os objetivos, que é aprender, se dar bem na disciplina, enfim. Acho que é muito legal essa iniciativa. Marcela? Eu concordo muito com o que a Manuela e que a Amanda falaram, dessa questão de que o ensino tradicional é muito passivo. O aluno ele tem uma condição muito passiva e a gente fica 2 horas na sala, sentando, escutando o professor falar sobre um assunto que muitas vezes é muito abstrato pra gente e a gente acaba não absorvendo a maioria das coisas que ele está falando simplesmente por uma questão de não conseguir se conectar com aquilo de verdade, entendeu? Você não entende o que está sendo abordado ali na sala e tem o sono, tem a fome, tem várias coisas que durante 2 horas aparecem, né? E na metodologia ativa, a gente tem acesso ao conteúdo antes, é uma coisa muito mais rápida e dinâmica. Quando a gente chega na sala, nós vamos resolver exercícios, então a gente tem acesso à parte prática de uma forma muito mais rápida do que no ensino tradicional. Então, a gente consegue ver qual é realmente o sentido daquilo que nos é ensinado. A gente tem acesso à prática e consegue absorver melhor a disciplina, as matérias que são dadas. E a gente tem o auxílio dos alunos, dos nossos colegas, né, e do professor. E isso faz com que dinamize o ensino e a nossa aprendizagem. Isso faz com que acelere esse processo. O processo tradicional, ele acaba sendo mais devagar. Você tem que demandar muito mais horas de estudo sozinho, porque você acaba não absorvendo a quantidade de conteúdo que é necessária na aula. Ok. Professor Ivanildo, você pode comentar um pouquinho assim, como é a visão do professor, assim, né? Como era a sua relação com os alunos? Assim? Então, no início, eu tinha uma relação muito aberta com eles e bastante, digamos, pacífica. Mas com o passar do tempo e com esse incômodo, começou a haver uma certa antipatia e eu não estava satisfeito, não estava gostando da maneira como eu estava ensinando, os alunos também não, e aquilo acabou promovendo um distanciamento. Eu cheguei ao ponto de ser questionado. O Emanuel mesmo, ele mencionou que antes não era lá, né, bem visto, porque isso fez com que os alunos se afastassem e eles mesmos, né, entre eles, começaram a divulgar uma fama de que eu não era um professor aconselhável para fazer disciplina X, Y, Z. Com a mudança... Manuel, confirma isso aí? Demais! Demais! Antes de começar, antes de escolher fazer a disciplina com o Ivanildo, muita gente já tinha falado, pra mim e pra Marcela, né, que o Ivanildo, não faz com o Ivanildo, não, tenta fazer com outra pessoa, entendeu? Mas só que a gente viu que ele tava com a proposta, né, a gente foi a primeira turma, e a gente, não, eu vou com ele, é isso aí, vamos. E a gente não se arrepende de nenhuma forma de ter feito com o professor Ivanildo essa disciplina. Muito bem, professor. Pois é, então, isso foi uma coisa, assim, gratificante, porque a mudança, de fato, ocorreu o ano passado, em 2017. Mas no ano de 2016, eu comecei a introduzir algumas pequenas mudanças na disciplina, que não foi, né, a mudança que eles viveram, mas eu comecei a trabalhar de uma forma diferente e o resultado já foi completamente diferente do que foi no passado. Por exemplo, a turma do Emanuel, parte delas já tinha aquela certa antipatia. A turma que veio depois, isso já quebrou. A turma dos meninos de 2017... Marcela e Amanda. Foi uma relação completamente diferente. Agora, elas chamaram a atenção de uma coisa bastante importante, que a percepção deles com relação a essa mudança metodológica é fantástica. Porque antes eles mesmos comentaram, o professor está ali na frente, né, na sala, passando o conteúdo, jogando slide, deduzindo a equação, resolvendo o exercício para o aluno entender como é que faz, não é o aluno que está fazendo. Então, o aluno ele está ali sentado, observando, olhando para o quadro. É a passividade a que se referiram aqui os meninos.
a nossa proposta, que não foi uma inovação, né, não foi uma invenção do professor Ivanildo, eu apenas usei uma metodologia que está sendo utilizada em outras universidades, em outros países, inclusive, né, de tentar inverter, é o que a gente chama de sala de aula invertida, tentar inverter essa lógica. Então, quando a Amanda se referiu a um vídeo, porque nós produzimos o vídeo com o conteúdo da matéria, eles tinham acesso prévio, estudavam em casa, e na sala de aula era a hora de exercitar, de tirar dúvida, de pôr a mão na massa, né? De pôr a mão na massa propriamente. E isso fez toda uma diferença, porque os alunos se sentiram parte importante no processo de aprendizagem, que antes não acontecia. Então, eu acho que essa é a grande sacada dessa mudança metodológica, é introduzir o aluno, né, dentro do processo de aprendizagem. Na verdade, eles constroem, né, todo o processo, porque nenhum conceito, nenhum exercício é dado para eles. Eles, né, correm atrás para buscar solução para os problemas, para os exercícios. E isso faz com que a aula se torne mais dinâmica, né? É o que a Marcela falou, que a aula não seja aquela coisa chata, passiva. Eles até esquecem da fome. 3 horas lá, né, professor? Porque a nossa disciplina são 3 horas corridas, de 8 às 11, na sexta-feira de manhã. E muitas vezes acontecendo do aluno falando, já acabou a aula. Né? Isso era uma coisa interessante. Isso Antes é um eles bom queriam, sinal. acaba logo porque eu quero ir para casa. Agora não, você já acabou. Né? Isso é uma coisa interessante. Ok. E você, nosso ouvinte, quer participar do programa, quer fazer perguntas aqui para os estudantes de Engenharia Química? A Amanda, o Emanuel, a Marcela, quer fazer perguntas e questionamentos ao professor Ivanildo Júnior, você liga o 3366-7474 e participa. As meninas já estão ali, a Natiele e a Lia estão aguardando a sua ligação, tá? Com as perguntas aqui para o professor Ivanildo e para os seus estudantes, não é? A Amanda, a Marcela e o Emanuel. Vamos lá, Ivanildo. Então você estava incomodado com a sua relação, com o seu desempenho, com a sua atividade. Inicialmente, você procurou algumas soluções, uma busca. Como é que deu isso? Que fontes você buscou? Okay. O que é que chegou até você nessa sua busca? Então, eu descobri meio que por acaso as metodologias ativas. Um belo dia, numa disciplina, princípios e processos químicos, inclusive, na véspera de prova, praticamente, eu ia dar uma aula de revisão para os alunos. Então, eu preparei uma aula, um resumo da revisão, e eu pensei, poxa, esse resumo, se eles tivessem acesso, eu podia fazer um vídeo com isso aqui, né, mostrando para eles, e será que isso aqui ia ficar legal? E aí foi quando eu resolvi fazer esse vídeo. E eu lancei para eles, e eles adoraram. E eles pediram, professor, faça outro. Foi quando eu despertei. E aí eu fui fazer uma busca, uma pesquisa, e eu vi que no YouTube tinha muito vídeo sobre o assunto que a gente lecionava. Então eu despertei para aquilo. Poxa, tem alguém fazendo alguma coisa diferente. E nessas buscas, nessas pesquisas, eu descobri o que era chamado sala de aula invertida, que até então não sabia. Mas eu não estava usando os vídeos como, né, o conteúdo prévio, e sim como um apoio para a revisão. Né? Mas, diante das buscas, das pesquisas que eu comecei a fazer, eu vi que poderia ser um conteúdo didático que eles poderiam trabalhar à distância. Então, a descoberta foi por aí. Então, aí eu me deparei com outras metodologias, eu fui conversar com pessoas que entendiam do assunto. A professora Bernadette, por exemplo, Bernadette Porto, da Faculdade de Educação, foi uma pessoa-chave nesse processo. Eu entrei em contato com ela, a gente começou a discutir o que poderia ser feito, o que a gente poderia fazer para melhorar, e essa parceria rendeu os frutos que a gente está colhendo agora. Exatamente. Eu quero informar o nosso público que o professor Ivanildo trabalha com o projeto da Casa, não é? Do projeto Casa, que é o ateliê de ensino, não é? Comandado pela professora Bernadette Porto, deve estar na escuta do programa, um abraço para ela, não é? E aqui, já vendo aqui o resultado da atividade do ateliê. Professor, como é que foi a reação dos seus pares? Então, tem um professor que está colocando os alunos para fazer vídeo numa aula, numa disciplina de processos e princípios químicos da Faculdade de Engenharia Química.
Como é que fica isso, professor? Então, esse processo de mudança, ele é algo particular, né? Isso é uma coisa que tem que partir do professor. Então, nem todos os professores, eu não estou me referindo ao departamento de engenharia química, eu estou falando como um todo, né? Vou pegar o universo, o centro de tecnologia, né, no qual o departamento que eu faço parte está inserido. Nem todos os professores são adeptos dessas metodologias, né? E eu acredito que a metodologia tradicional, ela não deve ser excluída, descartada, pelo contrário. Nenhuma mudança brusca, ela também pode ser imposta. Isso é algo que deve ser construído. Então, eu uso nas minhas salas, nas minhas aulas ainda, aulas no modo tradicional, mas eu procuro alternar. Mas assim, dentro do Centro de Tecnologia existem algumas iniciativas. Dentro do Departamento de Engenharia Química, no passado já houveram trabalhos de integralização de disciplina, onde nós realizamos projetos integrados. Alguns professores têm trabalhado com projetos, o que não caracteriza aprendizagem baseada em projeto ou problema, mas é um embrião, porque para caracterizar um projeto como esse tem que integralizar várias outras disciplinas e tal. Mas enfim, algumas pessoas estão atentas para essas mudanças, outras não, mas isso aí depende, né, do desejo de cada um. Isso é algo particular. Mas eu tenho recebido apoio, né, de alguns professores, embora estes não tenham mudado, mas eles tentam fazer, tem alguma iniciativa, mas eu tenho recebido um certo apoio dos meus colegas. Já outros se mostram resistentes a qualquer mudança e preferem continuar no modelo tradicional, que é natural, aceitável, compreensível, não é? Nem todo mundo está disposto a uma mudança. Porque dá trabalho também. Isso dá muito trabalho. Essa mudança não é para facilitar a vida do professor, pelo contrário, dá muito trabalho. Que fique claro, né? Porque algumas pessoas já vieram falar, você está fazendo isso para facilitar a sua vida. De jeito nenhum. O trabalho dobrou. Mas a recompensa do trabalho... A recompensa é maravilhosa. O retorno. Como é que vocês perceberam essa mudança aí? Como é que chegou essa informação? Olha, tem um professor aqui, professor Ivanildo, aquele lá, não é? que não era tão fácil, ele agora está adotando uma metodologia de sala de aula invertida. Como é que vocês perceberam isso? Como é que essa notícia chegou aí pelos corredores da engenharia química? Então, na verdade... Quando a gente se inscreveu na disciplina, a gente não sabia que seria adotado a metodologia invertida. A gente sabia que o professor estava com uma proposta nova, com a proposta de mudar a metodologia de ensino, que ia trazer vídeos e tal, mas a gente não sabia realmente como é que ia ser. E só na primeira aula que a gente teve essa percepção, que a gente entendeu o que é que ia realmente acontecer na disciplina. E aí, a partir das primeiras aulas, a gente começou a criar gosto por aquilo. A gente percebeu que era uma forma que facilitava realmente o nosso aprendizado. Então, a gente se apaixonou pela disciplina nas primeiras aulas. Foi, assim, maravilhoso. Relação de amor. Que bom. Amanda? Então, foi bem o que a Marcela falou. A gente não tinha muita noção do que ia ser, sabia que ia ser diferente. Mas a gente, não, vamos pagar para ver, vamos descobrir. E aí o professor apresentou todo o plano e a gente concordou. Ele até perguntou, e aí, vocês aceitam, tá aqui, vamos lá, vamos junto. A gente, vamos sim. E a gente não se arrepende, porque foi uma experiência muito legal, muito diferente. Até agora a gente não teve nenhuma disciplina do tipo. E assim, do fundo do meu coração, eu realmente acho que é um projeto que vai se expandir pela UFC, pelas outras universidades, como já tem. Mas você escutando assim, de fora, parece que é algo pequeno, parece que é um professor que colocou uma metodologia numa disciplina ou outra. Mas não, isso aqui é um início de algo grande, que vai revolucionar a educação. E assim, saber que existem pessoas que estão dispostas a sair da zona de conforto, eu já falei pro professor Ivanildo, porque não é fácil, né? Você está anos e anos na profissão, fazendo, querendo ou não, ou de forma tradicional, a mesma coisa, entre aspas, e resolver mudar é uma coragem muito grande. E, assim, como eu disse, é um início de algo muito bom e o Brasil precisa de novas iniciativas para manter o aluno engajado e ativo na educação. Manuel? Isso é só o começo de algo que tem muito potencial.
Isso é importante ser falado. Porque foi só o primeiro ano desse projeto. E só nesse primeiro ano já deu para perceber que o negócio dá certo. E ainda tem muito mais a ser gerado pelo projeto. Tem muito mais coisa para dar certo pelo projeto. É um projeto que tem muito potencial, que, como as meninas falaram, facilita bastante a vida do aluno na questão da aprendizagem, sabe? Porque, assim, um dos projetos propostos por ele foi a sala de aula invertida. Então ele criava vídeos antes da aula, e daí vem o trabalho que dá mudar, não, como ele realmente falou, não foi porque ele estava querendo diminuir o trabalho dele, porque isso dá mais trabalho. Ele fazia vídeos depois de todas as aulas, todos os conteúdos, e então disponibilizava esses vídeos num canal para os alunos poderem assistir antes das aulas. E então, durante as aulas, ele passava exercício para os alunos, porque os alunos já tinham assistido, né, a aula, a videoaula, no caso, já sabiam daquele assunto, e eles estavam aptos na sala a tirar as dúvidas no primeiro momento e depois partir para os exercícios. E isso é algo fantástico, porque é na hora que nós que somos alunos, e todo mundo já foi aluno uma vez na vida, a gente sabe que é na hora que a gente está fazendo exercício que surgem as dúvidas. Então, se você tem a oportunidade de fazer exercício na sala de aula, com o professor ali do lado, você pode tirar sua dúvida com o professor assim que ela surgir. Isso é algo fantástico e que eu acho muito importante nessa metodologia. Acho que esse é o ponto-chave da metodologia, sabe? Muito bacana. Eu queria só fazer um comentário. A fala do Emanuel foi perfeita, mas o trabalho que eu mencionei, só para complementar o que ele disse, não está somente no fato de você gravar o vídeo, é de você planejar a aula, porque a aula é planejada dia a dia, ou seja, a gente tem que planejar toda a aula, o que vai ser feito, qual tipo de exercício, por que é esse exercício, qual é o objetivo que eu quero que o aluno aprenda com esse exercício, ou com aquele trabalho. Então, isso tem que ser muito bem planejado. Seleção do material, seleção do exercício, o que vai estar no vídeo, o que não vai. O trabalho extra-classe que a gente passa também, que depois tem que coletar tudo, corrigir. Né? Então, é exaustivo, mas é recompensador. Né? E outra que o projeto não foi só criar videoaulas, né? Teve também a abordagem de ensino híbrido. Tem mais coisa, tem muito mais coisa que a gente vai ver daqui a pouco, depois do intervalo. Casa Aberta volta já. Universitária FM, a sintonia da Terra. Você sabe o que pneus, caixas d'água e vasos têm em comum? Eles podem acumular água parada, e é exatamente o que o Aedes aegypti precisa para se reproduzir. Do ovo até a fase adulta, o tempo é de apenas uma semana. Por isso, não marque bobeira. Verifique semanalmente sua casa e local de trabalho. Só assim vamos conseguir parar o mosquito. Para saber mais, acesse aedes.ufc.br. É a UFC e você contra o mosquito. Agora ficou mais fácil falar com a Universitária FM. Você tem dúvidas, sugestões ou quer saber mais sobre a programação? Acesse o nosso site, curta nossa fanpage no Facebook, siga-nos no Twitter e no Instagram ou mande um e-mail para contato@radiouniversitariafm.com.br. A sintonia da Terra em conexão com você. Universitária FM, a sintonia da Terra. UFC Notícia. A UFC tem inscrições abertas para o curso de extensão Discutindo Gênero através de literatura e cinema. A atividade começa segunda-feira e vai possibilitar aos participantes associar teorias atuais de gênero à prática cotidiana. O curso será realizado no Centro de Humanidades, no Benfica. Interessados devem enviar e-mail para o endereço lolaescreva@gmail.com, destacando como assunto curso de extensão. A casa é sua, porque não
chega logo. A casa é sua e a Casa Aberta está de volta, hoje falando sobre metodologias ativas no ensino de engenharia, no Centro de Tecnologia da UFC, mais especificamente no curso de Engenharia Química. Professor Ivanildo, vamos lá, como foi colocar em ação essa transformação no ensino de Engenharia Química? Como foi cada etapa? Vamos lá, aqui vamos passar um tutorialzinho rápido, né, aqui para quem está interessado, para o docente que também está interessado em transformar suas aulas, em adotar as metodologias ativas, a exemplo do professor Assis Filho, do curso de Engenharia Civil, da Verônica Castelo Branco, do professor Barros Neto, da Engenharia Civil, professor Elano, professor Estevão. Tenho certeza que estou esquecendo mais um par de gente legal do Centro de Tecnologia, que está trabalhando junto com o ateliê de ensino na implantação de metodologias ativas, na busca de aulas melhores e aprendizagem mais efetiva. Vamos lá, professor. Então, você tocou num ponto-chave agora, né? O professor Assis, né, do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental, ele é o pioneiro dentro do Centro de Tecnologia com essa metodologia da sala de aula invertida. Um abraço para ele. Um abraço, Assis. E... Depois a Marcela complementa. Eu só tive conhecimento que o professor Assis trabalhava com sala de aula invertida depois que eu comecei a fazer alguma coisa. Para você ver que dentro do mesmo centro, dentro do mesmo ambiente, nós não sabemos o que o colega faz. Então, a gente necessita de divulgação dos nossos trabalhos. E isso a gente peca muito, né? Peca bastante. Então, como é que um colega vai poder fazer algo inovador se ele não tem a mínima noção que aquilo está existindo? Então, o professor Assis, para mim, ele é o melhor exemplo como pioneiro dentro do Centro de Tecnologia. Né? Ele quem começou tudo isso. Mas vamos lá, sobre as etapas. Como é que você se planejou? Inicialmente, quando eu me deparei com essa metodologia, eu fui estudar, eu fui pesquisar. Então, eu fui fazer uma busca do que existia de metodologias ativas. Até então, não conhecia esse nome, né? Batizado como metodologias ativas. Eu fui pesquisar por novas metodologias de ensino. E aí eu me deparei com algumas e fui me identificando mais com uma ou com outra, vendo o que dava para ser feito dentro das minhas condições. E o primeiro ponto foi, como eu mencionei anteriormente, as reuniões iniciais que eu tive com a professora Bernadette, onde a gente começou a discutir o planejamento das aulas. Tudo começou aí. Eu peguei o meu plano de ensino, sentei com ela e nós fomos estudar os objetivos, né, do que a gente queria, né, para que o estudante aprendesse naquele tópico X, Y, Z. Então, a primeira etapa foi planejar. Depois do planejamento, a gente partiu para a segunda fase, que era pôr em prática o que a gente planejou. E aí, 2017 foi o ano da mudança, mas foi um ano bastante corrido, porque ao passo que a gente estava planejando, logo em seguida a gente estava executando uma produção de vídeo, né, a produção de material didático. Nem todas as aulas foram invertidas, isso que fique claro, algumas aulas foram no modelo tradicional. Inclusive tem uma coisa interessante que os alunos aqui, a Amanda e a Marcela, podem confirmar isso. As aulas começaram com vídeos, mas teve um momento que eu fui para aula tradicional. E uma das alunas na sala falou: professor, quando terminou a aula, falei: professor, essa foi a melhor aula. Aquilo eu tomei um susto, mas como assim? Eu estou fazendo toda essa mudança. Da mas não, na verdade, eles não estavam acostumados com o professor daquela disciplina dando aula no modo tradicional. Então, quando inverteu a inversão, digamos assim, eles, né, poxa, né, mas que legal, dá para aprender também com o modelo tradicional? Dá. Né? Dá. Só que existem outras coisas por trás, né? Nessa mudança, né, nesse planejamento, a gente queria alcançar algo que estava sendo perdido no modelo tradicional, né? E aí nós utilizamos de várias estratégias. Aula a aula nós utilizamos estratégias diferentes. Como, por exemplo, nós utilizamos jogos. Então vamos lá, videoaulas
Videoaulas, jogos, quizzes online, né? Quizzes que eles tinham que trabalhar em casa para responder. Os jogos em sala de aula, nós utilizamos o Kahoot para fazer um game jogo de perguntas e respostas. Foi bastante interessante porque era algo novo, não só para eles, mas como para mim. Então, na verdade, o senhor não adotou um modelo, é um somatório de recursos. Somatório de coisas. E que envolve e que pressupõe um planejamento exaustivo, né, em busca dos melhores recursos para cada situação de ensino. Não é isso? Visando uma aprendizagem. Então, foi usado videoaulas, que eu já pontuei aqui, videoaulas, jogos, que é também chamado de gamificação, né? Isso. Então vamos lá, vamos ouvir aqui dos meninos como é que eles perceberam. Além disso, usaram música, jogos, videoaulas, atividades de exercícios online, que mais? Exercícios extra-classe. Projetos, construir mesmo algumas pedagogia coisas. De projetos, também usado... Na disciplina de princípio dos processos químicos, não, mas na de fenômeno de transporte e de operações unitárias, o qual o Emanuel era meu aluno no ano passado, eles tiveram que construir dispositivos, para medir propriedades, tiveram que produzir material didático baseado no assunto que a gente estava vendo em sala de aula, vídeos, foi bem interessante. Então vamos lá, nas aulas, os conteúdos eram apresentados em videoaulas, antecedendo as atividades em sala de aula, mas também teve a aula tradicional, com a resolução, por exemplo, de exercícios no quadro. Como é que vocês perceberam aí? Vocês aqui, Emanuel, Amanda, Marcela, como foi? Videoaula, por exemplo, como é que vocês perceberam videoaula? O que é que acharam? Então, eu amei muito a questão das videoaulas. Porque eu sou uma pessoa muito ligada às redes sociais e vídeos e tudo isso. E aí, na oportunidade que eu tive de poder ter esse acesso em casa, com calma e assistir, eu amei. E eu poderia assistir várias vezes do quanto eu quisesse. Aí ele até disse, teve uma aula tradicional que uma aluna chegou e falou, nossa, essa foi a melhor aula. Aí pra mim eu fiquei perdida. Entendeu? Então, assim, tem várias pessoas, várias personalidades. Então, eu me adequei muito bem a essa parte dos vídeos. Já tem gente que gosta muito da aula tradicional. Então, ter essa mescla é importante, porque é uma transição, assim. E quando a gente vai juntando esses elementos, a gente constrói algo bem legal. Isso é o que a gente chama de heterogeneidade, né? A turma não é homogênea. Cada um tem uma cabeça, recebe a informação de forma diferente, processa de forma diferente. E aí você oferece um leque de recursos, exatamente contempla o interesse aí de todo mundo. Marcelo, videoaula? É muito disso que o professor e que a Amanda falaram, porque a gente é muito heterogêneo mesmo. Tipo, eu, por exemplo, para mim, é muito ruim aprender na forma passiva. Eu não absorvo muito bem o conteúdo, então eu tenho que estudar muito mais em casa. E aí, a partir das videoaulas, a gente assistia a videoaula, ia para aula e fazia exercício. E aí, no momento do exercício, era o momento que eu realmente estava aprendendo e eu acabava demandando menos tempo de estudo para aquela disciplina. Eu continuava estudando, mas acabava demandando um tempo muito menor de estudo e um esforço muito menor para compreender o que estava acontecendo ali. Porque na aula eu estava fazendo exercício, o professor estava do meu lado, eu estava fazendo com um grupo de pessoas que podia tirar minha dúvida ali na hora. E isso acelerou, catalisou muito a minha aprendizagem, pelo menos. E como o professor trabalhava de forma muito híbrida, toda aula era uma coisa nova. Tinha aulas que a gente fazia exercício em classe, tinha aulas que a gente fazia uma competição com jogos, tinha aulas que ele pedia pra gente fazer um círculo e começava a comentar os processos e perguntava pra gente qual era a nossa percepção daquilo ali, por que a gente achava que aquilo acontecia. E aí isso acabou agregando todo mundo, isso acabou atingindo todas as pessoas que tinham uma forma de aprendizagem muito diferente, mas ele conseguiu agregar a turma. E eu acho que isso é o mais importante, é você não se fechar a uma coisa só, porque você vai estar atingindo um número muito mínimo de pessoas. É interessante sua observação. Manuel, dos vídeos,
Você produziu o vídeo também, Manuel? Ou só assistiu as videoaulas? Produzi, ó. Não Que foi uma tal? etapa fácil, não. O professor não aliviou para ninguém, não. Como foi que vocês produziram? Aliás, todos Até a os gente estudantes produziu. produziram, Sim, né? com Sobre que a certeza, Amanda sim. cantou, Ah, meu Deus. né? Fez um videoclipe, cantou. Mas, assim, eu nunca imaginei, eu fiquei espantado quando soube que numa aula de engenharia química tinha uma pessoa cantando para explicar o que tinha aprendido um determinado conteúdo. Como é que foi isso aí? É muito bacana, viu? A música merece ser Ai, vista. obrigada. Então, Acessem, galera, no YouTube. com Tá lá no certeza. YouTube, depois a gente passa o endereço antes do final do programa. Vai lá. Então essa questão do vídeo foi muito legal. Foi no final da disciplina, a gente estava estudando sobre um comecinho de termodinâmica ali, primeira lei, segunda lei, ciclo de Carnot. E o professor falou, vamos fazer um trabalho em conjunto, cada um vai pegar uma coisa e vamos fazer uma coisa diferente. Vamos colocar algo, assim, que esteja mais presente ao nosso cotidiano. E aí, podia ser meme, podia ser... Enfim. Aí eu pensei, não, vou fazer uma paródia de uma música sertaneja, o verdadeiro sertanejo universitário. E aí... então, aí eu, junto com a Marcele, a gente montou ali a paródia sobre o ciclo de Carnot. Pedi para um amigo meu cantar, não foi eu que cantei não, porque senão ia ser... Mas um amigo meu cantar, o Luca. E aí a gente fez ali o vídeo, pedindo ajuda pro pessoal, gente, vamos fazer aqui, pega essa folha, mostra isso aqui, mostra o ciclo, e enfim, e deu tudo certo no final, e foi muito legal. Tá ali construindo um conteúdo que pode ajudar alguém, sabe? A fixar os conceitos, sabe? Achei muito massa. Ninguém faria o vídeo sem ter aprendido, né, professor? Sim, com certeza. Então fica uma coisa bem interessante. E vale, desculpa, vale salientar que eu só assisti no final, nem sabia que existia o vídeo. Só na apresentação do conteúdo é que eu vi, tive aquela surpresa, foi fantástico. E o Manuel também produziu, né? Sim. Produzi. Eu produzi tanto como monitor da disciplina de princípios dos processos químicos e também produzi como aluno da disciplina de fenômenos de transporte 3. Foram 2 vídeos diferentes, porque com abordagem diferente, porque princípios dos processos químicos era para eu explicar os alunos algumas coisinhas, alguns assuntos pontuais da disciplina que eram úteis na disciplina de princípios dos processos químicos. Já em FT3, a gente precisou estudar um assunto, foi um desafio proposto pelo professor. A gente precisou estudar um assunto para então explicar ele. E isso foi muito interessante quando a gente pega o depoimento de uma outra aluna que fez a disciplina comigo, e ela disse: isso foi muito importante porque você sabe que você aprendeu quando você passa para alguém, quando você consegue transmitir esse conteúdo para alguém. E foi isso que ele propôs para a gente, com nós alunos, para confeccionar vídeos, né? Era para que nós ensinássemos alguém e aí sim, com certeza a gente ia saber que a gente aprendeu. Exatamente. E essa percepção do Emanuel é importantíssima, porque nem todo aluno, quando é desafiado a fazer uma atividade como essa, ele percebe isso de imediato, né? Ele acha que o professor está passando um trabalho para ele para se livrar e o aluno fazer o que era o dever do professor, e na verdade não é. Na verdade é uma comprovação da aprendizagem usando uma linguagem extremamente familiar, né, que está no cotidiano da juventude, sim. dos estudantes. É bem interessante. E os games, professores? Como é que ensina com game? Como é que tem uma competição dentro da sala de aula? Então, isso foi uma atividade que eu fiz logo de imediato para ganhar a turma. Eu disse, eu vou conquistar essa turma Estratégias. na primeira Deu certo, aula. aí, olha a dica Então, aí. Como conquistar a sua turma. Na segunda aula Faz uma do... competição. Né, na Tem que segunda dar aula prêmio, do viu? ano passado... Chocolate de preferência. Sim. Tem que ter. Na segunda aula do ano passado, após eles acessaram um vídeo previamente, nós fizemos uma atividade em sala onde eles tinham que resolver os problemas. E depois eu vou chamar a atenção para essa questão de resolução de problemas em sala. Tá? E depois dessa atividade, eu pedi para que eles baixassem um aplicativo no celular, porque a gente ia usar em sala, num quiz Pode falar online. o celular, aplicativo. O nome é um site, chama Kahoot. Esse site ele promove quizzes, você gera, né, alguns quizzes e ele faz um game. O aluno, ele entra na sala, né, que o professor ele vai abrir uma conta no seu nome, abre uma sala lá com um quiz qualquer,
E o aluno ele vai entrar naquela sala e com o aplicativo, né, ele tem as respostas A, B, C e D, que são representadas por figuras geométricas, que correspondem à resposta da pergunta que é lançado, que é projetado na tela. Então, o desafio foi o seguinte: nós tínhamos 5, 6 equipes na sala, nós dividimos a turma em grupos, e a cada pergunta, os alunos tinham que responder e eles eram pontuados. Quem faz a pontuação é o próprio programa. Quem acertou, quem respondeu mais rápido, então ele vai fazendo um ranking dos grupos. Isso é muito interessante porque torna a aula super dinâmica. Então eu lanço uma pergunta, eles têm 30 segundos para responder. Quem responde primeiro e corretamente vai sendo pontuado, né, e vai sendo ranqueado. E isso pergunta após pergunta. Só que para ganhar a turma, né, eu levei um prêmio. A equipe campeã vai ganhar uma caixa de chocolate. Então, isso era um Deus nos acuda na sala, né? Como é que foi? Conta Todo aí, mundo querendo ganhar o chocolate, então... Então, é muito divertido. Eu que sou uma pessoa competitiva um pouco. Pera, gente, pelo amor de Deus, presta atenção. Pera aí, ó, é o quadrado vermelho, vai. Enfim. E a gente sempre ficava unindo nossos conhecimentos que a gente tinha estudado para achar a resposta certa. E era muito legal porque, vamos supor, tinha uma pergunta e a maioria errou. Aí ele parava, explicava, gente, olha isso aqui, é desse jeito, vocês querem tirar alguma dúvida em relação a isso? Não, então vamos pra frente, enfim. Isso deixou tudo bem mais dinâmico e uniu as pessoas, sabe? Porque às vezes a gente acha que a gente tá ali na sala só pra aprender os conteúdos, mas não, a gente tem várias pessoas que a gente pode aprender várias coisas e tornar um grupo de amigos, assim, que você vai levar pra vida, enfim, sabe? Legal. Emanuel, você brincou lá no... Rapaz, sinceramente, não tenho muito a apontar não, porque eu faltei as aulas do Kahoot. Mas ela gostou da competição? Infelizmente, viu? Não ganhei chocolate. Perdeu, amigo. Bem feito. Eu ganhei chocolate. Campeã do Kahoot, a Marcela. Campeã do Kahoot, minha equipe arrasou. Não, foi maravilhoso, porque foi a nossa primeira experiência com a disciplina, né? E foi ali que a gente percebeu que ia ser diferente. E todo esse lance da competição, da gente estar ali discutindo na hora, rápido, e do professor estar resolvendo as dúvidas, né? Porque as pessoas erraram. Mas por que vocês erraram? Isso aqui era para ser dessa forma. Isso é uma coisa rápida, não é uma coisa maçante e dinâmica. Isso fez com que as pessoas se ligassem àquilo ali, se ligassem ao conteúdo e buscassem aprender o que era para ser aprendido, porque elas queriam acertar no jogo. Então, isso, querendo ou não, apesar de estimular a competição, estimulou muito o aprendizado. E fez com que elas ouvissem as outras, discutissem entre si. Foi muito interessante, assim. Teve outros momentos e a sala ficava louca quando a gente ficava loucos por conhecimento, né? E pelo chocolate. Bem bacana, bem legal. Tá aí uma experiência do professor Ivanildo aí, que a gente está compartilhando pelo Caso Aberta. E o professor pode... desejando mudar a dinâmica das suas aulas, pode implementar também nas suas disciplinas. Professor, e como é que é essa coisa dessa live na véspera de prova? Então, isso foi uma experiência que nós lançamos no ano passado, porque véspera de prova é muito comum os alunos procurarem um professor com dúvida. Mas prova é um terror, não é? O só falar o nome prova, o aluno já fica nervoso e tal, mas enfim... Uma proposta que eu lancei para a turma e que nós fizemos 2 ou 3 vezes no ano passado e esse ano eu pretendo ampliar, foram aulas de revisão, né, ao vivo. Assim, tem 1 hora na quinta-feira à noite, de 8 às 9, 9 às 10, sei lá, a gente promovia uma live. Nós usamos o Facebook para isso, né, e... eu dava uma geral no conteúdo, levantando os principais aspectos daquele conteúdo, os principais conceitos, né, chamando a atenção para os pontos-chave. E foi bem interessante. Pelo menos do ponto de vista didático, acho que uma aula, assim, para você lembrar os conceitos na véspera de prova é importante. É bom, Marcela e Amanda? O que vocês acharam dessa interação com o professor na véspera de uma prova? É ótimo, porque... primeiro, é uma coisa que demonstra a proximidade e a preocupação do professor com os alunos, né? O compromisso dele com aquilo ali, dele disponibilizar um tempo extra classe, de noite,
para que os alunos tirem dúvidas. E é interessante porque, assim, a gente estava em casa estudando para a prova, e aí a gente tinha um professor à nossa disposição para a gente chegar lá, perguntar alguma coisa e ele responder ao vivo, com vídeo, e a gente conseguir ver o desenvolvimento daquela nossa dúvida, né, do nosso questionamento ali. E isso ser acessível também para todas as outras pessoas, porque todo mundo poderia assistir a live. E aí, foi de uma ajuda, assim, imensa, eu tenho certeza. Tem muita gente que ficou muito doida, né, na véspera de prova, e isso ajuda a acalmar as pessoas. E também ajuda a compartilhar o conhecimento, porque às vezes é uma dúvida minha, que é dúvida de várias pessoas, e aí eu vou perguntar pro professor, e só eu tenho acesso àquilo. E ali não, era uma coisa muito mais democrática, né? Então, eu gostei bastante, porque sempre quando você vai fazer uma prova, mesmo que você tenha acompanhado tudo antes, uma noite anterior, você fica, pelo amor de Deus, eu não consegui entender esse conceito. Aí eu fui lá na live, comecei a assistir a ele. Gente, relembrando esse conceito, isso. Aí eu, vou dormir em paz. Ele tirou a dúvida que eu tava querendo. E é isso bem o que a Marcela disse. Tava ali aberto e qualquer pessoa podia participar e várias pessoas iam ter acesso. Gente, o Manuel não participou também? Levou falta também na live? Não fez na minha disciplina, não. Deve ter sido na mais recente. Professor Ivanildo, vamos compartilhar um pouquinho da sua experiência com os ouvintes, principalmente com os nossos docentes da UFC. Que lições, que aprendizagem ficou de todas essas experiências? Olha, eu vou falar do fundo do meu coração, na presença aqui de 3 ex-alunos, né? A principal recompensa é isso aqui, o que eles estão falando. Isso aqui não tem preço. O reconhecimento, né, de algo que a gente fez para melhorar esse processo de ensino-aprendizagem, né? Não é fácil, é difícil, porque você enfrenta resistência, você escuta, você é provocado, você escuta coisas que você não gostaria de colegas, até de alunos, né? Mas em todo momento eu estava preocupado com eles e quando eles dão esse retorno, né, não tem preço. Então, essa relação, né, do professor e aluno mudou bastante. Então, essa eu acho que é a principal lição. Dá para você ensinar engenharia de uma maneira menos dura do que era no passado. Nós temos aqui o exemplo do Emanuel, que já falou, dá. Né? E você não precisa ser inimigo do seu estudante. Nessa mudança, eu me aproximei e uma relação muito boa foi construída com eles, né? Quando eu falo inimiga, não é no ponto de você sair no tapa com ninguém. Que fique claro. Claro. Só aquela questão de você ter aversão e não querer passar nem perto, né? Porque acontece. Né? Mas eu acho que esse é o ponto-chave, essa mudança, né, de relação do professor com o aluno. Nenhuma mudança ela é fácil. Tem seus prós e contras, né? Como eu já mencionei. Mas a recompensa é isso aqui que a gente está vivendo hoje, né? Que está vivenciando, está presenciando. É a fala deles, o olho brilhando quando eles falam, né, que foi algo diferente, que o professor estava interessado no aprendizado do aluno. Isso aí não tem preço. Eu só queria chamar a atenção para uma coisa. Quando a gente fala metodologias ativas, isso quer dizer que tem uma ação ativa do estudante no processo. Então, o fato de eu inverter a aula, pôr um vídeo para eles e na sala resolver um problema, não garante uma metodologia ativa. Porque se o aluno está com uma dúvida, eu digo, não, faz assim, resolve assim. O aluno não foi um agente ativo no processo. Professor, estou com dúvida nisso. Está? Então, como é que a gente faz para resolver? Então, o aluno vai pensar no problema, como é que ele resolve, então ele vai descobrir aquele processo. O professor vai ser um intermediário. Então, nesse processo, há quem diga que o professor está se excluindo, né, do seu papel de forma alguma. Né, de forma alguma. Então, em todas as aulas, os alunos foram incentivados, instigados a buscar as respostas para os problemas. E eu não entreguei nada para eles. Né, e eles são a prova viva disso. Ok. E os resultados, professor? O que de um ano do ano de 2017...
implementando essas metodologias ativas, mudando sua relação com os estudantes, mudando sua atitude, assim, quais são os resultados numéricos, assim, como foi o desempenho da turma? Eu fiz um comparativo dos 3-4 últimos anos com relação à turma passada. Em termos de nota, a gente percebeu uma melhora. Mas essa comparação, do ponto de vista estatístico, a gente não pode fazer, porque são turmas diferentes. E para poder fazer uma relação, teria que ter sido feito uma experiência diferente. 2 turmas correndo em paralelo com o mesmo professor, uma com metodologia passiva, ou tradicional, e outra com metodologia ativa. Isso não foi feito, né? Mas comparando com os resultados dos anos anteriores, antes da mudança, houve uma mudança assim brusca em termos de nota. O ano passado as notas foram sempre maiores do que os últimos 3-4 anos. O que mostra aí a aprendizagem. Vocês atestam isso? O que é que vocês falam aí da aprendizagem? Foi bom? Transformou-se toda essa atividade prazerosa em sala de aula, os vídeos, as videoaulas, se transformou efetivamente em uma maior aprendizagem de vocês? Com certeza. Assim, como eu disse no começo, a disciplina que a gente fez, né, PPQ, é a base da engenharia química. E agora a gente está vendo cadeiras que exigem esses conceitos de PPQ. E a gente vê, tipo assim, eu nem pensava que eu sabia tanto, entendeu? Quando eu cheguei, eu falei, meu Deus, realmente isso aí, eu vim em PPQ, eu realmente aprendi isso, entendeu? Então, realmente, pelo menos eu senti bastante que eu aprendi e que tem muitas coisas de termodinâmica e que eu já tô tendo mais facilidade porque eu tive uma boa base, sabe? Eu acho que é muito isso que a Amanda falou, que assim, a gente percebe que a gente aprendeu. E a cada aula a gente percebia isso. Era muito nítido, assim, quando a gente chegava na sala e o professor dava um exercício, e aí no final da aula a gente conseguia desenvolver tudo aquilo. A gente realmente tinha a sensação de que a gente estava absorvendo conteúdo. Era muito diferente da metodologia passiva, né? Que você, às vezes, sai da aula e acha que não conseguiu entender 20% daquilo. Manuel? Não, é o que as meninas falaram. Eu tô no 5º ano da graduação e realmente a disciplina que ele deu no 2º ano, o princípio dos processos químicos, é uma disciplina base para muitas outras. Até o 4º ano você vai ver balanço de massa. E energia. E ter feito ela direitinho é muito importante. Gente, muito obrigado. O programa está chegando ao fim. O professor sabe bem rápido. Eu queria só divulgar o nosso Instagram. Pois não. É o @ativaeq, para quem quiser mais informações, e o nosso site, que é o www.ativaeq.ufc.br. Ok, beleza. Professor Ivanildo, muito obrigado. Obrigado, Marcela, Amanda, Emanuel, e obrigado principalmente a você, ouvinte do Casa Aberta, que vai ficando por aqui. Na técnica, o maestro Antônio Carlos Lima, a produção da Lia Ribeiro e da Natiele Silva, Ismael Furtado na apresentação. Obrigado, até a próxima sexta. Fique agora com um maravilhoso fim de tarde. Tchau. Na casa aberta em permanente construção. Na casa aberta em permanente construção. ZYC 407, Rádio Universitária FM 107,9 MHz. Emissora da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, Universidade Federal do Ceará.